Como surge a restauração na Europa? Você sabia que a restauração de pinturas é praticada na Europa desde o Renascimento, mas não da forma que conhecemos hoje? Na Itália, os pintores costumavam renovar as pinturas repintando, alterando e até adaptando alguns detalhes. Existem alguns documentos que comprovam trabalhos de restauro como esses, realizados desde o século XIV. Os termos refazer, refrescar e lavar foram encontrados em contratos de trabalho de preservação de pinturas do século XV. Essa tarefa era atribuída ao próprio artista. Se uma obra fosse perdida ou estivesse muito danificada, era natural que fosse feita uma cópia dela. Já nos Países Baixos, as pessoas tinham a consciência de que as obras de arte eram objetos delicados, que requeriam alguns cuidados. As pinturas eram protegidas por cortinas em altares, por vidros ou cristais colocados na frente dos quadros pequenos, ou miniaturas ou guardadas em caixas. Os artistas davam a garantia de que seus trabalhos permaneceriam inalterados, frescos e brilhantes, durante certo período de tempo. Somente no século XVIII, na França, que a restauração se tornou uma profissão separada, e desde então restauradores, historiadores de arte e administradores de museus passaram a dividir e compartilhar a responsabilidade da conservação das coleções. A Espanha contribuiu com o registro e documentação da restauração de 1.200 pinturas, realizado durante 50 anos por artistas e restauradores, que se dedicaram na recuperação do acervo após um incêndio no ano de 1734. Como resultado, além das obras restauradas, tínhamos agora um programa de restauração organizado e documentado. No século XIX, aparece o conceito de conservação preventiva. Na Inglaterra, em 1850, foi criado um comitê em Londres para avaliar a melhor maneira de preservar e exibir as obras para o público. Esse comitê tinha a incumbência, entre outras coisas, de averiguar o estado de conservação dos monumentos e obras de arte. Já naquela época, eles estavam preocupados com um grande número de pessoas que passava pela galeria diariamente, cerca de 3.000. Essas pessoas deixavam uma atmosfera insalubre para as obras, com poeira e vapores tóxicos, os quais ficavam depositados sobre as pinturas como uma camada de sujeira, causando danos e desvalorizando as peças. Nessa mesma época, apareceram os primeiros teóricos e os primeiros manuais de restauração, e as instituições começaram a pensar em uma normalização dos procedimentos. Aos poucos, a ideia de repintar uma obra para que ela parecesse mais limpa começa a ser substituída pela limpeza propriamente dita. As pinturas antigas estavam escurecidas devido ao acúmulo de sujeira na superfície da camada pictórica e à oxidação do verniz de proteção que haviam recebido muitos anos antes, lá quando foram feitas. Os restauradores começaram a limpar as obras com solventes disponíveis na época, retirando a sujeira e os vernizes oxidados. Nessa ocasião, muitas pinturas foram danificadas, pois as limpezas removeram, além dos vernizes, as leveduras. As leveduras são camadas finíssimas de pintura translúcida que conferem volume e profundidade à composição. No final do século XIX e início do século XX, começa a haver uma interação entre a restauração e a ciência, pois já existe um conhecimento mais aprofundado de solventes, polímeros e, portanto, da química aplicada à restauração. As limpezas de obras de arte começam a ficar mais seguras. São redigidos os primeiros documentos internacionais de compromisso de preservação do patrimônio cultural, as chamadas cartas. São documentos normativos, resultantes de um consenso entre conservadores, restauradores e outros especialistas. A primeira delas foi a Carta de Atenas, publicada em 1931 e seguida de muitas outras. Nessas são defendidas a importância dos valores estéticos da obra e que eles devem ser levados em conta nas tomadas de decisão, nos procedimentos de restauro. A conscientização da importância que tem a preservação do patrimônio cultural na compreensão da nossa própria história tem aumentado cada vez mais.
saber mais sobre conservação e restauração de bens culturais? Comenta aí embaixo para providenciarmos mais um vídeo sobre o assunto. Não esquece de dar o teu like se gostou do vídeo e também te inscreve no canal se ainda não está inscrito. Compartilhe esse vídeo com teus contatos para chegarmos em ainda mais pessoas interessadas nessa temática. Até mais!